Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio da Central do Enem. Eu sou professor de Física e hoje irei trabalhar com vocês as aplicações das leis de Newton. Vamos iniciar a parte agora das leis de Newton, tudo bem? Então vamos ver a nossa primeira aplicação. Na questão aqui, uma questão que já caiu no Enem, tá? E ele diz o seguinte: durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel o puxará igualmente de volta. E assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento, tá? Bom, ele tem a interpretação dele, né? E aí a mãe vem com o argumento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Então, vamos analisar aí o que é que diz a terceira lei de Newton, tá? Então, suponha que nós tenhamos aqui um corpo e esse corpo aqui, ele vai ser empurrado pelo garoto, né? Então, quando o garoto o empurrar, né, empurrar o corpo aqui, no caso o móvel, ele vai exercer uma força sobre o móvel e o móvel reage com uma força sobre o garoto, tá? A terceira lei de Newton, ela diz o seguinte, que para toda ação nós temos uma reação. Então a gente vai dizer o seguinte, que essa força linha, aqui eu vou ter uma força duas linhas. Então ele diz, a terceira lei de Newton diz que em módulo essas duas forças são iguais, elas apresentam a mesma direção, tá? Ou seja, se a força F1 ela está na horizontal, a força F2 ou F2 linhas também estará na horizontal, tá? Aí a terceira lei de Newton diz mais: mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto, tá? Se uma aponta para a direita, a outra aponta para a esquerda. Só que a terceira lei de Newton, ela diz mais alguma coisa. Ela diz o seguinte, que esse par de ação e reação, eles agem em corpos diferentes. Então, a força F1 agiu sobre o móvel e a força F2 agiu sobre o garoto, tá certo? Então, eles não agem no mesmo corpo, eles agem em corpos diferentes. E para que ocorra o equilíbrio, aí como o garoto falou, a força tinha que agir, as forças teriam que agir no mesmo corpo. E como não agem no mesmo corpo, então não vai ter o equilíbrio, tá certo? Então é isso que é a terceira lei de Newton. Então, analisando as afirmativas, a gente tem, primeiro, a força de ação é aquela exercida pelo garoto. Pode ser, mas não é isso que define a explicação da terceira lei de Newton. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Não, não é sempre nula. A força resultante será nula quando a velocidade for constante, tá? Nesse caso aqui, só será nula se a velocidade for constante, porque isso implica que a aceleração será nula e automaticamente, como força resultante é massa vezes aceleração, se a aceleração for nula, a força resultante também será nula, tá? Mas não é sempre, é somente quando a velocidade for constante, tá certo? Então está errado. Ele diz aqui, sempre, olha, cuidado com essas afirmativas, tá? Letra C.
as forças que o chão exerce sobre o garoto, as forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam? Não, ele está falando do móvel, né? Ele está se referindo a empurrar o móvel e o móvel empurrá-lo de volta, tá? Então, não é isso daqui. Letra D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação? Não, elas apresentam mesmo valor, em módulo, tá? Mesmo valor. Mesmo valor. Só que elas agem em corpos diferentes, tá bom? E a letra E diz que o par de força, ação e reação não atua em um mesmo corpo. Isso aqui. Como ela não atua no mesmo corpo, então não terá o equilíbrio, tá? Então não vai se equilibrar como ele diz aqui, tá certo? Que não conseguirá mover o móvel, puxar o móvel, pois se ele empurrar o móvel vai estar empurrando ele, então ele não vai sair do lugar. Não, não é isso daí. Então a alternativa correta para essa questão é a letra E, tá? Ou E, como você queira falar aí, tudo bem? Então, crianças, você já viu aí a nossa primeira aplicação de uma série que nós resolveremos aqui na central do Enem. Então, até a próxima. Tchau!